Capítulo 50. Ainz atravessou o portal e o mundo ao seu redor rugiu. A cidade de Devor ficava no limite entre terras férteis e desérticas, uma base avançada com uma população de alguns milhares. Possuía muralhas baixas, porém robustas, e uma série de torres bem construídas equidistantes umas das outras, além de uma boa estrada que se curvava ao longo do caminho sinuoso da terra. O Senhor de Nazarick, no entanto, não viu nada disso. Detectar vida, ele lançou o feitiço e milhares de pequenas luzes azuis se acenderam em sua mente. Ele tinha quase certeza de que o guarda podia vê-lo, mas queria ter certeza, então se aproximou, lançando feitiços conforme avançava. Maximizar magia avançada, maximizar magia supernível, ira divina nível 1, um após o outro, ele ativou as habilidades e feitiços que sentia que precisaria. Quando terminou, tinha certeza de que os guardas podiam vê-lo e estavam dando o alarme. A guarda era numerosa, com um grande número de anacores nas muralhas, e um sino começou a tocar em algum lugar lá dentro. Ainz estendeu as mãos à sua frente, sem nada a dizer. Eles sabem o que fizeram. E se não souberem, não viverão o suficiente para aprender com o erro. Ele pensou e lançou seu feitiço. Grande catástrofe, desespero de Atlas. A princípio parecia que nada estava acontecendo, então muitos círculos azuis vibrantes apareceram sobre a cidade, espalhando-se de modo que cada parede foi cercada. Então um círculo azul brilhante um pouco mais alto, que era apenas um pouco menor que o primeiro, então outro acima deste, e então outro acima deste. Gritos de alarme surgiram da cidade em todas as direções. Os guardas que antes focavam seus olhos em Ainz agora olhavam para o círculo mágico com suspiros de admiração enquanto os círculos se sobrepunham até chegarem ao ápice de um pequeno nono círculo no topo. Então os círculos começaram a se mover como engrenagens em direções opostas, girando e seu azul fraco começou a clarear até ficar mais azul que o azul do céu e mais brilhante do que se o próprio sol fosse azul em vez de amarelo. E foi só então que o barulho pôde ser ouvido. Os círculos começaram a brilhar em branco e desapareceram. Suas rotações opostas nunca pararam até que o branco brilhante desapareceu, e o último círculo desapareceu para revelar a verdade. Gritos de confusão e medo se transformaram em gritos de desespero diante do que pairava sobre suas cabeças. Uma rocha maior que a própria cidade desabava. Ainz estendeu as mãos à sua frente e a guiou para baixo. Gritos de medo não o comoveram. Gritos por misericórdia não foram ouvidos. Os guardas pularam horrorizados, saltando do muro e aterrissando no chão, esquecendo-se de como cair corretamente. Muitos quebraram pernas e caíram de lado, agarrando-se aos ferimentos e pedindo ajuda que nunca chegaria. O meteoro era extremamente quente, tão quente que Ainz conseguia senti-lo de onde estava, e lá embaixo, os moradores de Devor começaram a queimar vivos conforme o calor se aproximava. Seus pulmões queimavam dentro do peito enquanto o próprio ar se incendiava, mas a dor daquele fim horrível não durou muito. O meteoro caiu e uma explosão abalou o mundo por quilômetros em todas as direções. A cidade deixou de existir e as pequenas luzes azuis da vida se apagaram. Estar do lado de fora da muralha não era seguro. Aqueles simplesmente morreram com o calor do impacto, e uma onda de ar em chamas levantou areia e terra em todas as direções. As árvores perderam a aderência ao solo e caíram como palitos de dente levados por uma rajada de vento. Mas Ainz não estava satisfeito. Desespero de Atlas, ele lançou o feitiço uma segunda vez. Desta vez, não houve gritos. Havia apenas uma cratera vazia que se aprofundava no terreno aberto, um buraco carbonizado e destruído na terra e na pedra agora estéreis. O segundo impacto aconteceu, e o buraco ficou mais fundo, alargando-o ainda mais e martelando os restos do primeiro impacto para mais fundo. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Nenhuma pedrinha restará deste lugar. Nenhuma pedrinha, rugia Ainz em sua mente enquanto os corpos restantes eram transformados em cinzas pelo calor e nenhuma pedra ficava em pé sobre outra, e até mesmo as cinzas queimadas eram incineradas até o nada, levadas pelo vento, de modo que nem um único resquício de cinza de uma pessoa de dentro das muralhas foi emparelhado com parte de si mesmo ou com um companheiro que já viveu. Hora após hora, feitiço após feitiço, Ainz desencadeou destruição no local, tornados de fogo, pedras caindo, gás venenoso,
de modo que nem mesmo um fragmento de vida vegetal sobreviveu por uma milha em qualquer direção próxima à cidade, sua aura esmagadora destruindo rochas e escombros até que ele pairou sobre o buraco vazio que antes era uma cidade devoriana. Olhou para baixo e viu que a destruição estava completa. Ele então ergueu o dedo para o céu. Controle do clima, tempestade. Ele lançou o feitiço e as nuvens surgiram do nada e começaram a cair ao seu redor. A força torrencial da água varreu seu manto e seu corpo, e ele permaneceu no olho da tempestade, indiferente a ela, enquanto ela lavava sua raiva e sua fúria e cumpria a finalidade de sua vingança no lugar onde sua filha sofreu. Enquanto pairava na chuva, ele voltou os olhos para o leste. Devor, primeiro vocês tentaram comer uma criança minha. Depois torturaram outra? Quando eu terminar com vocês, seus nomes serão sinônimos para toda a história de miséria, dor e desespero sem fim. Ele pensou e observou enquanto o buraco se enchia sob seus pés até que o grande buraco onde a cidade um dia existiu se tornou um novo lago onde ninguém jamais voltaria a andar. Quando terminou, Ainz invocou o portal e retornou a Nazarick. Onde antes ficava a cidade, uma estrada agora terminava em águas plácidas que batiam na costa com uma brisa constante, e ninguém jamais saberia que alguma coisa já havia vivido ali. E nada mais viveria ali.